anotar aqui. Glória a Deus. Eu saudava a igreja com a santa paz do Senhor Jesus nessa noite de terça-feira, dia 13 de janeiro de 2026. Damos início ao nosso primeiro culto do círculo de oração. Vamos iniciar 2026 e dando início com a nossa campanha Posicionadas como Guerreira, mulheres que se levantam para fazer a diferença. Convido você que está presente aqui, convido você que nos acompanha pela live, a abrir as vossas Bíblias em Juízes 5, 7, que é o tema da nossa campanha, que serão 7 terça-feiras. Juízes 5, 7 diz assim: é o cântico de Débora. O cântico de Débora diz assim: cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe de Israel, me levantei. Essa passagem é um poema que Débora fala, é um momento de libertação, depois de um longo período que Israel passou, onde Israel passou por não tinha liderança espiritual, não tinha líder espiritual naquela Israel passou por uma opressão, passou por momentos difíceis, muito difíceis, e Deus levanta essa mulher guerreira, Débora. Não vou dar muita ênfase, porque hoje será ministrado pela diaconisa Adriana sobre esse assunto, mas nós, mulheres do círculo de oração unidas pela fé, nos colocamos a serviço do Rei, nos levantamos como igreja nessa noite, nos colocamos na presença do Rei, nos colocamos, Senhor, à disposição do Rei. Oh, soberano Deus, nós estamos aqui reunidos no Teu santo nome, Deus. Pai, vem com o Teu consolo, vem com o Teu bálsamo, Senhor Jesus. Nos colocamos à Tua disposição, Papai. Débora se colocou à disposição, Papai querido. Ela não deu a importância, Senhor Jesus, se era muita gente, se era muito soldado, Senhor Jesus. A opressão estava grande naquele lugar, Papai. Tebará sentiu medo, mas Débora não sentiu. Ela se colocou à disposição. Nós nos colocamos, soberano Deus, à disposição do Teu reino, para que nós sejamos mulheres usadas e ousadas por Ti, Deus. Vamos orar nessa noite, amadas. Fiquem na posição que vocês quiserem. Apresente diante de Deus as suas angústias, as suas preocupações, tudo aquilo que vem te afastar da presença de Deus, tudo aquilo que vem te fazendo se sentir desanimada, tudo aquilo que muitas vezes rouba a presença de Deus. Coloque diante de Deus nessa noite. Soberano Deus, eu quero te apresentar essa igreja.
Tu sabes o que cada uma tem passado. Tu sabes que o inimigo tem oprimido corações. Senhor, muitas têm sentido medo. O inimigo tem plantado medo, angústia nos corações de mulheres, fazendo com que elas venham se sentir coagidas. Oh, soberano Deus, envia anjos, arcanjos e querubins para guerrear ao nosso favor. Envia anjos para os nossos lares, soberano Deus, para que todo o mal caia por terra no nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Deus, os nossos lares, os nossos maridos, os nossos filhos, Deus. Abençoa os nossos netos, Papai querido. Abençoa os nossos trabalhos, soberano Deus. As nossas casas, que seja um lugar de adoração, que seja um lugar, Senhor Jesus, de paz, de alegria, que ali, Senhor Jesus, não viemos sofrer opressões do inimigo, Papai. Que a paz venha reinar, que até os nossos animais sejam abençoados por Ti, Deus, porque tudo é criação Tua, tudo foi o Senhor quem criou, Deus. Eu Te apresento cada membro dessa igreja, que seja alcançado pelo Teu Espírito Santo, que seja alcançado pela Tua graça soberana. Pai, eu Te apresento cada um que estiver acompanhando essa live. Eu não os conheço, mas o Senhor conhece cada coração, Deus. Tu sabes a necessidade de cada um. Se alguém que necessita de cura, que seja curado. Se alguém que necessita ser tocado, que seja tocado. Se alguém que esteja sofrendo por opressão, por medo, depressão, angústia, tristeza, que seja alcançado no nome de Jesus Cristo. Pai, entra ano e sai ano, tem pessoas que não têm força, Senhor, de voltar para a Tua casa. Fortalece essas pessoas, Pai. Pegue na mão dessas pessoas, Papai querido, que sente a necessidade de voltar para a Tua casa, mas sente que não consegue, estão se arrastando, mas venha para a casa de Deus. O Espírito Santo vai de encontro contigo neste momento e vai te fortalecer, vai te dar força para que você venha para a casa de Deus. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus Cristo. O mundo quer implantar mentiras e enganações, mas Jesus é a verdade que liberta. Deus quer te salvar. Venha adorar esse Deus maravilhoso. Pai, vai abençoando, vai transformando, vai derramando chuva de bênção na vizinhança aqui da Avenida São Paulo, Senhor Jesus. Aonde as nossas vozes chegarem, soberano Deus, que o Espírito Santo vá visitando cada lar aqui, Senhor. Abençoe os vizinhos aqui do
que venha para obedecer a vontade do Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós viemos aqui, Senhor, para fazer somente a Tua vontade, não a nossa, soberano Deus. Por mais que muitas vezes o nosso corpo, Senhor, a nossa mente quer fazer coisas que nós humanamente queremos fazer. Pedimos perdão, soberano Deus. Por muitas vezes queremos fazer aquilo que nosso corpo quer fazer. Mas nós, mulheres, que nós nos colocamos à disposição, que nós nos levantamos hoje para nos fazer, nós queremos, Senhor, fazer a diferença. Assim como Débora fez a diferença para Israel, Senhor Jesus. Ela se uniu com Baraque, enfrentou um exército e fez a diferença em Israel. Ela mudou o povo. Ela foi uma líder espiritual para aquele povo. E ela fez a diferença. Como ela mesma disse, ela foi uma mãe para aquele povo. Pai, nós nos colocamos à disposição do Rei. E durante 7 terça-feira, nós estaremos aqui. Nos colocamos à disposição, Senhor. Mas somos falhas, Senhor. Somos pecadoras. Somos errantes. Nós erramos. Nós pecamos todos os dias. Mas todos os dias pedimos perdão a Ti, soberano. Porque Tu és digno, Senhor. Tu és digno de honra. Tu és digno de glória. Tu és digno de louvor. E eu sei que Tu perdoa nós todos os dias. Nós nos levantamos. Que cessam as aldeias. Que cessam as aldeias de Chapadão do Sul. Que chega de opressão. Que chega de opressão. Chega de opressão. Mulheres chapadensa, eu convido você. Vamos fazer a diferença nessa cidade. Vamos nos levantar, exército de mulheres. Os jovens estão cada vez mais se perdendo na bebida, nas drogas. Vamos nos levantar, vamos nos posicionar, porque Satanás está achando que vai ganhar essa guerra, mas não vai, porque nós vamos nos levantar, nós estamos nos levantando, nos posicionamos como guerreiras, assim como Débora se levantou. Nós estamos nos levantando, é para o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Toda honra, toda glória seja dada é no nome de Jesus. E que toda opressão, todo medo e toda insegurança vai cair por terra. Porque eu creio nesse Deus fiel. Eu apresento também os meus filhos, meu neto, filho da Raia, filho da minha sogra, Dona Cida, neto da minha sogra, Alexandre, os filhos da Adriana. Apresento nessa noite diante de Deus. E cada um deles serão tocados pelo Espírito Santo. E cada um deles são protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Cada um deles são guardados debaixo das asas do Pai. Cada um deles o inimigo não vai tocar, porque Deus tem um propósito sobre a vida de cada um deles. E quando tem propósito, o Satanás ele pode até tentar, mas ele não vai tocar. A palavra de Deus diz que ensinais um caminho que mais velho ele não vai se desviar. Então ensina o caminho a seguir, que mais tarde ele não vai se desviar. Permaneceis firmes na palavra de Deus, permaneceis fiéis na palavra de Deus, que eles permanecerão também. Eu creio que nossos filhos, que nossos netos, que nossos genros, que nossa nora estão guardados na palma da mão de Deus. Amém? Vamos ouvir o louvor agora com a nossa irmã Raia? Vai dando glória a Deus aí. Vamos lotar o céu de aleluia.
Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Deserto,
Glória a Deus. A Igreja de Cristo ela está localizada na Avenida São Paulo, número 218. Quero desafiar você que é guerreira de Chapadão do Sul a estar conosco aqui na próxima terça-feira. Vamos entoar um louvor, já vamos entrar na palavra, mais um louvor, e já vamos passar para a diaconisa Adriana, continuar. Vamos louvar um louvorzinho rapidinho e já vamos passar para... Entrego tudo a ti.
E antes de entrar para a palavra, eu quero cantar um louvor. Esse louvor, eu quero que as irmãs prestem bem atenção nesse louvor. É um louvor novo, eu acho que as irmãs não conhecem. Eu quero que as irmãs prestem atenção, porque no dia que eu escutei esse louvor, é como se Deus estivesse se apresentando para cada um de nós. Ele falando quem Ele é, o que Ele pode fazer, o que vai acontecer. E se você obedecer e seguir todo o caminho, a sua vida é transformada. Assim como a vida de Débora foi transformada, porque ela era uma mulher obediente ao Senhor. Amém? Aleluia. Vou adorar primeiro e logo depois já entro com a palavra do Senhor. Mas eu quero que as irmãs prestem bem atenção.
onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Você imaginou um Deus tão onisciente, onipresente, que sabe todas as coisas antes mesmo que vai acontecer? Ele já sabe. Ele já sabe o que vai acontecer com a minha vida amanhã. Ele já sabe o que vai acontecer lá no futuro, daqui 10 anos, 15 anos. Ele já sabe o que vai acontecer sobre nossas vidas. Que Deus tão poderoso é esse, que pode todas as coisas, pois nada a gente pode dar para Ele, porque Ele é até dono nosso. Ele nos criou. Então Ele é o Todo-Poderoso. Vamos ler aqui em Juízes 5. Eu vou ler o tema dessa noite, que já foi lido no começo, mas eu vou pregar Juízes 4, que fala assim: Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe de Israel. Vou apresentar Débora essa noite. Em Juízes 4, vai falar sobre Débora. Vai falar sobre os filhos de Israel. Vai falar do sofrimento dele. Eu não vou ler. Conforme eu vou pregando a palavra, eu vou lendo alguns pedaços, que vai falando assim. Débora, ela foi... Juízes 4, que eu vou pregando isso. Aleluia. Débora, ela foi escolhida por Deus. Mas o povo de Israel já vinha sofrendo, já fazia 20 anos. 20 anos eles vinham sofrendo na mão de Cícera, um grande guerreiro, batalhador, que matava os aldeanos, e aquele povo sofria. E como sofria? Mas o povo de Israel, eles faziam dessa forma: eles clamavam ao Senhor, o Senhor enviava. Antes de Débora passaram 3 juízes, e eles ficaram aprisionados 20 anos, por causa que eles eram desobedientes. Israel, quando estava no momento de sofrimento, clamava ao Senhor, o Senhor enviava. Eles ficavam um tempo servindo o Senhor, logo após eles desviavam de novo. E mesmo assim, eu quero trazer para os dias de hoje, somos nós ingratos. A gente servimos ao Senhor enquanto Ele nos dá algo. Muitas vezes alguém vem na igreja através que quer receber as bênçãos, mas depois logo viram as costas e sai e esquece de agradecer. E o que acontece? Voltam a ficar da mesma forma. E assim era o povo de Israel naquele tempo. Deus enviava uma pessoa que começava a governar, começava a erguer Israel, e logo eles viravam as costas para Deus e eles começavam o sofrimento tudo de novo. E nisso aconteceu 20 anos, até que Israel começa a clamar de novo, e Deus levanta uma mulher profetisa, uma mulher guerreira, uma mulher como nós. Mas naquela época as mulheres eram discriminadas. Naquelas épocas as mulheres não tinham vez. Como obedecer uma mulher naquela época? Mas Deus levantou ela como profetisa, e ela começa a governar aquele tempo, ser juíza, conselheira espiritual, conselheira no tempo cívico. Ela aconselhava, e ela aconselhava, sabe aonde? Debaixo de uma palmeira, que se fala palmeira de Débora, aonde o povo saía do seu local e ia até ela, debaixo daquela palmeira, e lá ela atendia tanto espiritualmente como civicamente. E Deus começa a conversar com Débora, começa a falar com ela. Fala: Débora, chame Baraque, fala para ele ajuntar um grande exército, 10.000 homens, e vamos, que agora vou dar Israel a liberdade. E assim como obediente, como ela era, ela chama Baraque, mas Baraque vem. E quando ela começa a falar que Deus tinha ordenado ela chamar ele,
que ficavam ali ao redor daquela cidade? Muitos não foram. Teve tribo que ficaram com medo. Ficaram a resguardo. Porque quem conhecia Cícero temia. Porque era um homem guerreiro que destruía tudo pela frente. E ele fala, aqui fala em Juízes 4:8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua hora da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedas. Então Baraque convocou Zebulão e a Naftali em Quedas, e subiram com 10.000 homens, e Débora também subiu com eles. E lá sim eles ficaram. Mas, nossa, será que Débora não tinha esposo, não tinha filhos? Sim, Débora tinha esposo, Débora tinha filhos. Débora era casada com Lapidote. E ele nunca impediu Débora de servir ao reino do Senhor, de servir aonde ela morava. Era um homem compreensível, ela cuidava de sua casa, ela cuidava das suas obrigações e cuidava do povo espiritualmente. E hoje em dia, nós somos mulheres também. Nós cuidamos de nossas casas, nós cuidamos da vida espiritual nossa, dos nossos filhos e até mesmo dos nossos esposos, aquelas que são casadas. Porque muitas das vezes, irmãos, na verdade era para o homem ser o sacerdote de sua casa, de cuidar dos seus filhos, levar ele para os bons caminhos, espiritualmente também. Mas muitas vezes o homem, ele não tem essa força toda para fazer isso. Assim como Baraque, ele tinha medo de ir sozinho naquela guerra. Ele confiava e desconfiava que se Deus ia mesmo dar a vitória para eles. Ali ele estava em meio termo, você pode ver. Eu só vou se você for comigo. E muitas das vezes a gente temos que se levantar como guerreiras, como mulheres ousadas e usadas por Senhor. Não temer as coisas que vêm pela frente. A gente se levantar dentro de nossas casas, sermos profetas, sermos mulheres que conduzem a nossa família para o reino do Senhor. Porque hoje em dia muitos deixam de lado as suas casas, as suas famílias. Mas a gente vamos deixar se perder? Não. Vamos virar guerreiras dentro das nossas casas. Vamos virar mulheres ousadas dentro das nossas casas. Deus aqui nos ensina nessa palavra. Débora nos ensina como ser mulheres ousadas, usadas pelo Senhor Jesus. É somente a gente termos a permissão e escutar. Débora escutava a voz do Senhor e ela obedecia fielmente aquilo que Deus falava. E ela assim foi para Quedas, subiu no monte com 10.000 homens. E aqueles homens, na hora que olharam para baixo, viram o exército de Cícera, todos temeram, porque Cícera, ele tinha carros de ferro que de onde passava destruía tudo. E eles eram apenas homens com lança, com espada na mão, com escudo. Mas se Deus falou que ia dar a vitória, Deus ia dar a vitória. E ali anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tobar. Cícera convocou todos os carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com
ele, Iosete e Argode, para Ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti, Baraque, pois desceu do monte de Tabor e 10.000 homens após ele. E o que aconteceu? Deus manda um dilúvio, uma chuva, aonde aqueles carros de boi ficaram todos atolados. Aqueles carros de ferro, irmãos, nas rodas deles tinha umas lanças, que aonde ia rodando, passando, aquelas lanças que passavam por perto, se tivesse homens, ia cortando as juntas, e os homens iam caindo. Mas Deus ia dar vitória. Deus começa a formar uma chuva com trovoada, e de repente aqueles carros de boi estavam todos, aqueles carros de ferro estavam todos atolados ali no meio, e eles não, desesperados, não sabiam o que estava acontecendo. E começa tanto que no versículo 15 fala assim: e o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército fiel ao fio de espada diante de Baraque, e Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Olha como ele ficou desesperado. Mas aí entra a questão: o que aconteceu com Cícera? Porque Deus tinha feito uma promessa. Débora fala logo no começo do livro dela, fala assim: olha, Deus vai te dar Cícera, mas não será derrotado por a mão de um homem, mas sim de uma mulher. De uma mulher. Deus, Ele dá ousadia. Você pode ver que no livro do começo do Velho Testamento tem várias mulheres guerreiras, mulheres preparadas por Deus, foi chamada por Deus, que fizeram grandes coisas. E muitas vezes nós nos sentimos diminuídos, achando que a gente não vai conseguir, mas Deus falou para você que você vai conseguir. Você vai conseguir. Deus, Ele nos dá ousadia. Só que nós temos que saber usar as armas que o Senhor nos dá nas mãos. E a Bíblia nos ensina isso todo dia. Muitas vezes a gente chega em nossas casas, acontecem coisas assim que fala: Senhor, me dá graça. Talvez quebra algo, talvez o marido está bravo, talvez acontece o filho, começa a fazer birra e a gente começa. Mas só que Deus é uma estratégia para a mulher, para nós mulheres, através do tempo da oração, do joelho no chão, do clamor. A gente só vai vencer as guerras que nós enfrentamos todos os dias, as nossas lutas, as nossas dificuldades, através da oração, através da palavra. Se a gente não se despertar na oração, na palavra, no jejum, como é que Deus vai usar a gente fraco? A gente precisa se fortalecer, a gente precisa criar firmeza, a gente precisa crescer as nossas raízes para o chão. As nossas raízes têm que ser profundas, porque se ela estiver no raso, qualquer vento ela nos derruba. E muitas vezes acontece, a gente vem com sede de vontade para adorar o Senhor. A gente está adorando o Senhor e passa uma semana, duas, nossa, como é bom estar na casa do Senhor. E passa um mês, passa dois, e aí começa os levantes, porque Satanás é assunto. Começa os levantes sobre nossas vidas. Mas se a gente tem a sabedoria, se a gente tem a plena consciência que eu consigo derrotar essas dificuldades da minha vida através da minha oração, através do meu jejum e através da palavra do Senhor me fortalecendo, por que eu vou me preocupar? Se eu sei que o Senhor dos Exércitos está do meu lado. Muitas das vezes a gente fica preocupado com
não deu o espírito de temor para a gente, não. Ele deu o espírito de ousadia. A gente tem que ser usado quando Satanás está afrontando dentro da nossa casa. A gente tem que repreender aqui, não. Vai embora, Satanás, porque aqui na minha casa quem manda é o Senhor. Foi assim, duras. Na minha caminhada com Cristo eu fui aprendendo. E não foi de um dia para a noite que eu aprendi a ser crente. Eu aprendi a ser crente aos poucos. Fui firmando. Quantas vezes eu não caí, quantas vezes eu me desesperei. Quantas vezes? É normal porque nós somos falhos. Mas o Senhor, Ele nos dá as estratégias para vencer. E quando a gente estamos na casa do Senhor, a gente se sente um alívio total. A gente se sente bem. A gente se sente à vontade para adorar o Senhor, para bendizer o nome dEle, para repreender o demônio. A gente aqui tem todo o poder. E quando a gente sai daqui da porta para fora, a gente perde esse poder? Não, irmãos. A gente não perde esse poder. Aí que a gente tem poder maior. Porque é da porta para fora que a gente vai lutar contra Satanás. Porque aqui dentro a gente estamos cobertos pela proteção divina do Senhor. Mas quando a gente sai ali para fora, a gente está sujeito a pisar numa casca de banana e cair. A gente está sujeito a uma pessoa chegar e te afrontar. A gente está sujeito em todas as coisas. Mas a gente tem que pensar que não é. Se a pessoa chega te afrontando, falando coisas que não é aquela pessoa, não é do ser daquela pessoa, mas sim o Satanás que está agindo através dele para te afrontar. A gente tem que identificar o que o inimigo está fazendo. Não é chegar. Você já pensou? Eu vou pôr a irmã Neiva. Vou citar a irmã Neiva. A irmã Neiva chega em casa e o Rogério está virado no giraia. Eita! E aí? Ela vai enfrentar ele? Ela vai bater boca com ele? Não, irmão. Ela vai deixar ele esbravejar lá até se acalmar. Na hora que você vê que ele se acalmou, você fala assim. Aí ela chega assim e fala assim: amor, o que aconteceu que você está bravo? Aí, conversando. Agora, se ela chega e bate de frente com ele, dois tratores, o que acontece? O estrago está feito. Não é assim. Temos que ser mulheres sábias. Se você chega em casa e está acontecendo algo, você vê que você está fora do normal, calma, deixa quieto. Vamos agilizar. Na hora que vê que está calmo, aí sim vamos entrar no assunto, vamos conversar. É assim que mulher sábia faz. Ela edifica a sua casa, senão se ela bater de frente, ela derruba a estrutura. Você é o pilar da casa, o homem é a cobertura. Se o pilar cair, o que acontece? O telhado desaba. É aonde que famílias vão se desmoronando. Agora, se você é sábio, se você está firmado na rocha que é Jesus, se você está sabendo que o inimigo é astuto, que ele chega e vai te afrontar, vai fazer coisas que você não gosta, que você sabe, que o inimigo sabe que você não gosta, ele vai te afrontar, é ali. É ali onde que vai pisar no seu carro. Ele vai querer te ferir sua integridade, né? Muitas coisas acontecem. Satanás é astuto para querer nos derrubar. Mas se nós ouvirmos ao Senhor, aprendemos a escutar, não. Eu não sou aquilo que a outra pessoa está falando. Se eu tenho a plena consciência que eu não sou aquilo que a outra pessoa está falando, eu venço. Satanás já não tem mais poder sobre mim, sobre minha vida, sobre minha casa. É assim que nós temos que ser. Aqui ensina, porque quando Débora fala, se você reunir 10.000 homens, nós vai agora, vamos descer. Se Baraque fala, não, tem muito carro, então você está são 10.000 homens. Se ele tivesse recuado, ele tinha ganhado a vitória, tinha ganhado a guerra? Não. Mesmo assim é nós na vida de hoje. Se nós
que é o nosso Deus poderoso que vai comigo, guerreando, enfrentando todas as lutas, todas as provas junto, e eu não vou perder, porque Deus não perde a guerra. E você vai perder a guerra se Deus está junto com você? Não, você não vai perder a guerra, você vai vencer. E quando Cícera sai de pé fugindo, mas Baraque perseguiu os carros do exército de Razote e Argon, e todo o exército de Cícera caiu sobre o fio da espada, e sem escapar nenhum sequer, morreu do exército. E Cícera, o que aconteceu? Agora entra a mulher que deu a vitória de Israel, que fica no versículo do 4:17, que vai falar assim: porém Cícera fugiu de pé para a tenda de Jael, mulher de Éber de Quineu, porquanto havia paz entre Jabim, o rei Razon, a casa de Éber e Quineu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se, porém, a sua tenda, e ela pôs sobre ele um cobertor. A estratégia para ganhar a guerra. Vem, meu senhor, entra aqui ninguém vai te ver. Só que ele estava meio sabiado, mas fica aí de pé na porta, possa ser que alguém venha perguntar sobre mim. Mas só que Éber, mulher de Jael, ele era aliado de Cícera. Então Jael estava em duas divisões, entre obedecer seu esposo e a dar vitória a Israel. Quem que ela escolheu? Obedeceu a quem? Ela obedeceu a Deus. Ela obedeceu a Deus. Quando Deus coloca algo entre obedecer Ele ou obedecer o esposo, ela obedeceu a Deus. E saindo Jael ao encontro de Cícera, que eu já li, então lhe disse: dai-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. E ela abriu o odre e deu-lhe leite de bebeu, e cobriu, e disse a ele: mas ponte à porta da tenda, vai que alguém pergunta sobre mim, se você e ela responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda. Naquela época, as mulheres que iam junto com seus esposos na guerra, irmãos, elas eram incumbidas a fazer a alimentação dele e armar as tendas. Então ela tinha habilidade em estaca e um martelo na mão, porque elas armavam as tendas. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou-lhe a mão um martelo, e foi mensalmente a ele e lhe cravou a estaca na fonte. Deus deu ou não deu a vitória pela mão de uma mulher? Deus deu uma vitória na mão de uma mulher. Deus, ele na sua passagem, no começo da Bíblia ao final da Bíblia, tem várias mulheres que passaram pelo processo de ser serva do Senhor. Mulheres guerreiras, mulheres que não temiam, mulheres que estavam à frente para batalhar por Deus. Nós somos guerreiras, nós somos mulheres, e hoje aqui nós temos que batalhar por nosso Senhor Jesus. Nós temos que ganhar almas, essas almas que estão perdidas aí no mundo afora. Mas primeiramente a gente temos que ganhar a nossa casa. Vencemos a guerra em casa, vencemos a guerra lá fora, porque é assim que nós vencemos a guerra. Temos que ser totalmente obedientes. Débora
da opressão feita por Jabim. Ela tinha um chamado de Deus. Débora era o quê? Profetiza quando Deus escolheu para ser juíza de Israel. As promessas de Deus. Deus prometeu libertar Israel na mão de Sísera, e isso aconteceu. Qual era a instrução de Deus? O Senhor deu ordem que enviasse uma tropa para destruir Sísera. Olha só. Qual era a liderança de Débora? Ela incentivou a Baraque a executar o plano de Deus. Levantou-se a batalha. Ela ouviu a Deus. Ela possuía o coração de uma serva. Ela delegou as tarefas que Deus dava para ela. Ela ofereceu louvor ao Senhor. Ela liderou com autoridade os recebidos de Deus. Ela motivou o povo a seguir ao Senhor. E ela foi uma líder respeitosa. E durante 40 anos Israel foi liberto. E quando a gente entra no verso 5, que é a cantiga de Débora, onde Débora se expressa, onde Débora fala da vitória, onde Débora ela conta como que aconteceu, como que ela chefiou, como que ela ouviu a voz do Senhor, como que ela seguiu a Deus fielmente. E Deus hoje nos convida a ser mulheres guerreiras assim como Débora, a ser mulheres líderes, onde a gente lidera não só na igreja, mas a gente lidera lá fora também. Sermos mulheres ousadas e usadas pelo amor do Senhor. Sermos mulheres ungidas. Sermos mulheres cheias de unção do Espírito Santo de Deus. E para adquirir essa unção, a gente precisa só ter um posicionamento: orar, jejuar e ter conhecimento da palavra do Senhor. E quando a gente temos essas três coisas juntas, não há quem possa, não há quem peça o agir do Senhor sobre a sua vida. Mas Deus precisa dessas três coisas dentro de nós. E a gente precisa ter a plena convicção. Se a gente for escolhida, a gente temos que ter essas três coisas sobre nossas vidas. Porque sem essas três coisas sobre nossas vidas, nada acontece. A gente pode vir aqui na frente, cantar, se rasgar, pode cantar bonito, pode cantar do jeito que for, mas se a unção, se a presença do Senhor não estiver com você, não vai impactar aquele que está sentado do outro lado. Se você for falar uma palavra do Senhor para outra pessoa, se a unção, se o Espírito Santo não estiver com você, aquela pessoa não vai ser tocada pelo Senhor. Então a gente tem que ter a plena convicção e sermos ousadas na presença do Senhor. Não ter medo, mas eu não sou ninguém. Israel era alguém conhecida? Não, já era apenas uma esposa que estava ali só para servir o esposo ali, fazer a comida e armar as tendas. E a vitória foi através de quem? De Israel. Que ferramenta que ela tinha nas mãos? Ela tinha uma espada? Ela tinha habilidade para lutar? Ela não tinha habilidade nenhuma. A única habilidade dela era uma estaca de armar a tenda. Isso foi usado. O Senhor quer o que você tem nas mãos para você ser usada. E para isso você tem que abrir o seu coração para Deus e deixar que Ele faça a sua obra sobre você. Eu quero que você siga com essa palavra essa noite. Eu quero que o Espírito Santo entre como fluir dentro de você. Eu quero que você sinta a presença do Senhor todos os dias. Eu quero que você entenda que para vencer as guerras a gente precisa ter três coisas sobre nossas vidas: a oração, a unção do Espírito Santo e a ousadia. E conhecer a palavra do Senhor para combater as lutas do inimigo. Porque quando a gente conhece a palavra do Senhor, o inimigo não pode conosco.
com a palavra do Senhor. Ele é um derrotado sobre sua vida. E eu quero contar, antes de encerrar, quero contar um sonho que Deus me deu essa madrugada. Deus me deu um sonho essa madrugada, onde que Deus está fazendo mudança, mudando coisas de lugares. Ele está querendo que a gente comece a preparar a terra. Deus me mostrava preparando a terra, ocupando a terra para a semente ser plantada. E para isso a gente tem que ser mulheres ousadas. A gente tem que começar a movimentar. A gente não pode ficar parado. A gente tem que ter mudança. Deus quer mudança sobre nossas vidas. Deus quer que a gente comece a preparar o terreno. Deus quer que a gente comece a adubar para que a semente seja lançada e as raízes sejam profundas para começar a dar fruto. Só falta isso. Mulheres, buscar a presença do Senhor com ousadia, sem temer mal algum, porque o Senhor é contigo. E eu entendi perfeitamente. Eu falei, que sonho, Senhor, é esse? E eu, indo para o serviço, Deus começou a falar. Falou assim, é tempo de mudança. Eu quero que vocês comecem a preparar a terra para que eu e adubar, para que a semente seja lançada e os frutos comecem a dar. Só está faltando isso. Então vamos nos movimentar, começar a mudança sobre nossas vidas. Temos que mudar o posicionamento da gente e começar a terra para que a semente seja plantada e os frutos comecem a produzir. Amém, irmãs? Receba essa palavra do Senhor, porque o Senhor é com cada uma de nós. E não temos, porque o Senhor usa as mulheres que têm a disposição de servir ao reino do Senhor. Só basta você ter a disposição em servir, que o Senhor faz o restante. Amém? Vamos ficar de pé essa noite? Vamos orar ao Senhor e finalizar. Senhor amado Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor, eu creio que as mulheres aqui essa noite que estão presentes, aquelas que assistiram lá do outro lado, que a semente foi plantada dentro do seu coração, que elas tenham convicção que elas têm que ser mudadas, que elas têm que ser mulheres ousadas na presença do Senhor, que elas têm que ter disposição
fazer a sua obra sem temer o que vem atrás. Amém? Eu creio. Com o amor de Deus e a comunhão do